Olá, gente, bom dia. Meu nome é Isabela de Souza e eu sou graduanda em Biotecnologia pela Universidade Federal da Paraíba. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre como desenhar a estrutura de Lewis, como é a estrutura de ressonância e as exceções à regra do octeto. Desde já eu peço desculpa pelo meu áudio, porque ele vai sair um pouco com um chiado. Bom, então vamos começar. Desenhando a estrutura de Lewis. Como foi falado nos outros vídeos, existem várias formas de representar uma molécula, e uma delas é pela estrutura de Lewis. A intenção dessa estrutura é representar a disposição dos elétrons participando da ligação ou não, ou seja, é mostrar os elétrons ligantes, que são os elétrons emparelhados, e mostrar os elétrons que não estão ligados, os elétrons desemparelhados. Para fazer essa estrutura, a gente pode seguir alguns passos. O primeiro é somar os elétrons de valência de todos os átomos. Em seguida, a gente pode escrever os símbolos dos átomos a fim de mostrar quais átomos estão ligados entre si e uni-los com uma ligação simples. Esse passo é basicamente a gente vai desenhar a estrutura dos compostos. Em seguida, no terceiro passo, a gente vai completar o octeto dos átomos ligados ao átomo central. Em seguida, vai colocar os elétrons que sobraram todos no átomo central. Porém, se não existirem elétrons suficientes para dar ao átomo central um octeto, a gente pode tentar as ligações múltiplas, que é o que acontece no passo quinto. Para ficar mais fácil o entendimento, vamos ver alguns exemplos. Aqui a gente tem a molécula de H2O. Primeiro a gente vai começar contando os elétrons de valência de cada um dos átomos. O hidrogênio, ele tem um. Como temos dois hidrogênios, vamos ter então 2 elétrons livres. O oxigênio, ele tem 6 elétrons. Então na estrutura toda vamos ter 8 elétrons livres. Agora a gente monta a estrutura para dispor esses 8 elétrons ao todo, de modo que satisfaça a regra do octeto. Colocamos então o elemento que menos aparece no meio, que no caso vai ser o oxigênio, e os elétrons livres em volta desses elementos. Como essas três ligações são covalentes, a gente vai estar fazendo o compartilhamento de elétrons e não doando e recebendo esses elétrons, que é o que acontece na ligação iônica. Assim, o oxigênio ele tem 6 elétrons e precisa fazer apenas 2 ligações para chegar à regra do octeto, atingir esses 8 elétrons. Fazendo então uma ligação simples com cada um desses hidrogênios. Outro exemplo é o CH4. O carbono ele possui 4 elétrons e o hidrogênio possui apenas um. Mas como a gente tem 4 hidrogênios, vamos ficar então com 4 elétrons de hidrogênio, com um todo de 8 elétrons na estrutura dessa ligação. A gente vai escrever os símbolos com o carbono no meio e vamos distribuir os elétrons em todos esses elementos. Como o carbono só tem 4, a gente já vai pressupor que ele precisa fazer mais 4 ligações para atingir a regra do octeto, fazendo então uma ligação simples com cada um desses hidrogênios. Por fim, a gente chegou na ligação SO2. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. O enxofre ele tem 6 elétrons e o oxigênio tem 6 também. Então, como temos 2 oxigênios, vamos ficar com 12 elétrons, com um todo de 18 elétrons para distribuir nessa ligação. Agora a gente vai montar essa ligação com o enxofre como átomo central e fazendo uma ligação primeiramente com esse oxigênio. Percebe que vai acontecer uma ligação dupla, porque cada um desses átomos se estabiliza com 8 elétrons. Só que aí a gente também vai precisar inserir esse outro oxigênio para não sem ultrapassar o octeto. Nesse momento, a gente vai fazer um compartilhamento não mútuo, que vai ser uma ligação em que o elétron vai ser emprestado e não compartilhado. Nesse caso, o enxofre ele vai emprestar o seu elétron para o oxigênio, formando uma ligação. Percebe que esse elétron está na mesma cor que está vindo do enxofre. Esse tipo de ligação chamamos de ligação covalente coordenada.
quando a gente chegou em outro tema, a estrutura de ressonância. Algumas moléculas não são bem representadas pela estrutura de Lewis e precisam ser representadas de outra forma. As estruturas de ressonância elas vão ser tentativas de representar uma estrutura real dessa molécula, que é uma mistura entre várias possibilidades extremas. Ela vai ser uma representação gráfica da densidade eletrônica ao longo da molécula. Para ficar mais fácil o entendimento sobre a estrutura de ressonância, eu vou mostrar um vídeo para vocês. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para quem quiser ver ele completo. Desenhar estruturas de ressonância corretas. Em primeiro lugar, escreva uma estrutura de Lewis legítima. Observe esse exemplo. Você tem um cátion alílico, a carga positiva aqui representada dentro de um círculo. Observe que você pode também representar apenas a carga positiva sem um círculo. As duas maneiras estão corretas. Em seguida, represente o movimento de elétrons por meio de setas curvas. Comece a seta onde os elétrons da ligação π ou de orbital p se encontram e aponte a seta, para onde eles devem se encontrar na próxima estrutura. Neste caso, a seta se inicia bem no meio da ligação π dupla e ela é apontada bem no meio entre esses dois átomos de carbono. Observa agora que a ligação dupla se encontra exatamente na posição para onde a seta apontava e a carga ela se move para este átomo de carbono aqui. Observe que a carga se move em três posições. Você tem posição 1, posição 2, posição 3. Repita o processo para desenhar o maior número possível de estruturas de Lewis. Neste caso especificamente, nós temos mais uma ligação dupla, ela pode também se mover, e daí resultando nesta última estrutura de Lewis. Entre uma estrutura de ressonância e outra, nós colocamos aqui uma seta de ponta dupla, como já comentado na parte 1. Use seta de ponta dupla para representar o movimento de dois elétrons. Vimos isso também no vídeo anterior. Todas essas estruturas são estruturas de ressonância, legítimas, corretamente representadas. Use seta com ponta de anzol para representar o movimento de um elétron. Observe essa estrutura, esse é um radical alílico. Para representar o movimento, então, de um elétron, você vai usar esse tipo de seta, como já comentado no vídeo anterior. Este elétron sai dessa posição, vem parar no meio dessa ligação. Um dos elétrons vem parar no meio da ligação e o outro elétron no meio da ligação. Com isso, nós temos a nova estrutura de ressonância. Lembre-se que, assim como no caso da carga positiva, o radical também ele se move de três posições. Está nessa posição 1, 2, 3. Esse movimento é sempre de 3 em 3. Mais um movimento aqui, vou representar apenas uma seta aqui agora, basta, vocês já entenderam, eu tenho uma outra estrutura de ressonância. Conectamos as estruturas por setas de duas pontas e dizemos que o híbrido de todas elas representa a molécula radical ou o íon real. Ao descrever estruturas de ressonância, não mova átomos de posição. Apenas elétrons podem ser movidos. Observe essa estrutura, onde eu destaco aqui essa ligação CH, que nós temos um grupo CH3, eu destaco CH. Esse tipo de estrutura, onde essa ligação, esse átomo de hidrogênio se move para essa posição, isso não representa estrutura de ressonância. Então, você não pode mover átomos, apenas elétrons. Isso aqui, na verdade, é um rearranjo, tá? E nós veremos sobre rearranjos em outro vídeo. Todas as estruturas devem ser estruturas de Lewis adequadas. Como assim? Observe,
Se você move esse par de elétrons que está no oxigênio em direção a essa ligação aqui dupla, você teria essa ligação tríplice no meio. Observe que isso resultaria numa carga formal positiva no oxigênio e uma carga negativa no carbono. Essa estrutura é totalmente inadequada, uma vez que esse átomo de carbono teria 10 elétrons. Não é uma estrutura de Lewis adequada. Observe esse outro exemplo. Se você fizer o mesmo, nós vamos obter uma situação também onde a carga negativa está aqui representada por esse sinal menos e a carga positiva também tem 10 elétrons, não é uma estrutura adequada. Outro ponto importantíssimo é o seguinte: todas as estruturas de ressonância devem ter o mesmo número de elétrons desemparelhados. Observe que essa fórmula ela tem um elétron desemparelhado em um radical. Se você faz esse movimento, você teria essa estrutura com 3 elétrons desemparelhados. Essa também não é uma estrutura de Lewis adequada, portanto, não deve ser representada. Todos os átomos que fazem parte do sistema de elétrons pi deslocalizados devem estar em um mesmo plano ou ser quase planos. Se eles forem, todos os átomos estiverem no mesmo plano, os orbitais p estarão paralelos, o que é um requisito essencial para a ressonância. Observe neste caso do vinilbenzeno, onde esta ligação dupla e esta ligação dupla, elas você pode perceber que elas estarão deslocalizadas porque todos os átomos estão no mesmo plano. Aqui você tem uma representação desse composto feito com um programa de computador. Você claramente observa que todos os átomos estão no mesmo plano. Observe essa bifenila agora. Essa linha cheia aqui representa que essa parte da molécula está apontada para frente e essa cheia, essa outra parte, essa molécula não é plana e, portanto, não há como haver deslocalização envolvendo esses elétrons da dupla aqui com esse de baixo. É impossível você representar uma estrutura de ressonância, ou seja, aqui nós temos várias estruturas de ressonância nesse anel também. Embora os dois anéis estejam conectados por meio de uma ligação simples, não há deslocalização. Observe essa também representação tridimensional dessa molécula cuja energia foi minimizada. Esses dois anéis estando aproximadamente no plano aqui do quadro, você observa que esse aponta para trás. Existe aqui um ângulo, não chega a 90 graus, mas é o suficiente para fazer com que os orbitais P desse átomo de carbono com o orbital P deste carbono não estejam paralelos, portanto não há ressonância. Bom, tem algumas observações que devem ser feitas acerca das estruturas de ressonância. A primeira é que cada estrutura representa um híbrido de ressonância ou uma forma canônica. Nenhuma forma canônica sozinha vai representar a estrutura real da espécie. Nas estruturas de ressonância, a posição relativa dos átomos não vai se alterar, apenas o arranjo dos elétrons. A ressonância, ela espalha o caráter da ligação múltipla por toda a molécula, ou íon, abaixando a sua energia. E quanto maior o número de híbridos de ressonância, mais estável vai ser a espécie da molécula. E agora a gente chegou no último assunto, que são as exceções à regra do octeto. A gente aprendeu no decorrer do semestre que a maioria das substâncias é formada por ligações químicas que acontece porque os elementos vão possuir uma tendência a adquirir a configuração eletrônica do gás nobre, que vai ser 8 elétrons
nessa última camada mais externa e se o átomo possui nessa camada mais externa. Ou se o átomo possui, ele também pode ter 2 elétrons na sua camada mais externa, se ela for a única camada. Porém, como toda regra, vai existir exceções, e essas exceções podem ser dadas de 3 jeitos. A primeira é com a estabilidade da molécula com menos de 8 elétrons. Isso acontece com o berílio e com o boro. Por exemplo, nessa molécula abaixo, o fluoreto de berílio, o berílio está realizando ligações covalentes com o flúor, mas ele está ficando com apenas 4 elétrons na sua camada de valência. E no outro exemplo aqui abaixo, o trifluoreto de boro, o boro está ficando estável com apenas 6 elétrons. Nesses 2 casos, a gente diz que houve uma contração do octeto, porque eles se estabilizaram com menos de 8. Outra exceção é a estabilidade com mais de 8 elétrons. Essa expansão do octeto vai ocorrer exclusivamente com elementos do terceiro período, principalmente com o enxofre e com o fósforo, porque esses átomos são relativamente grandes para acomodar tantos elétrons ao seu redor. Um exemplo é o sulfato de hidrogênio, que em solução aquosa vai formar o ácido sulfúrico. Observe que o enxofre, nesse caso, ele compartilha seus elétrons com 4 átomos de oxigênio, ficando com um total de 12 elétrons na sua camada de valência. Outro caso especial de expansão do octeto vai ocorrer com gases nobres. Apesar de serem encontrados isolados, de forma estável na natureza, é possível produzir compostos dos gases nobres, como esse daqui, o difluoreto de xenônio. Aqui a gente tem o xenônio, que ele possui 10 elétrons ao seu redor. Ele está fazendo 2 ligações com o flúor. Isso também só acontece com os gases grandes, os gases nobres grandes, que comportam a camada expandida de valência. E por fim, a última seção são moléculas com número ímpar de elétrons. Se a sequência de elétrons na camada de valência der um número ímpar, significa que tal elemento não segue a regra do octeto. Há poucos compostos que completam dessa forma sua camada de valência. E o exemplo vai ser o dióxido de nitrogênio, que nesse caso o nitrogênio ele ficou com 7 elétrons na sua camada de valência. E outro caso também vai ser o dióxido de cloro, que nesse caso o cloro ficou com 7 elétrons também na sua última camada de valência. A gente chegou no final desse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e obrigada.